Fala, meu povo, o que a Bíblia fala sobre homoafetividade? O tema de hoje é muito polêmico, mas é muito importante, então a gente vai falar tudo à luz das Escrituras para não restar dúvidas. Talvez a gente é um assunto que seja um tabu na igreja, mas a gente quer conversar e quer desmistificar e quer falar exatamente o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu sou o Léo Soares, está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar? Você tem que participar, rapaz! Tem outras formas de participar aqui do canal, a primeira delas é através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela, a gente coloca devocionais durante a semana para abençoar a sua vida e a sua família. Temos feito também um desafio de leitura bíblica, para que você cresça no conhecimento e no poder de Deus. O link vai estar aqui embaixo, não deixa de participar. Você pode também se tornar membro aqui do canal. O mais importante é que você vai investir para que essa mensagem chegue ainda mais longe. Se hoje ela chega a você, ela pode chegar em outras casas. Fora isso, ainda tem benefícios exclusivos, como acesso a todos os roteiros aqui do canal e ainda mais, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos. Então não perde tempo, investe, seja membro aqui do canal. E por último, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, cara. Sempre que você deixa o comentário, a gente tem uma leitura de comentários no final do vídeo. O seu comentário ele pode aparecer nos próximos vídeos. Então comenta aí, cara, o que você achou do vídeo, de qual igreja que você está falando, qual é o nome do seu GC. Comenta aí, participa e vamos para cima. A Bíblia é muito clara que Deus planejou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia também deixa muito claro como que Deus estabeleceu como padrão o casamento entre um homem e uma mulher. Esse era o padrão afetivo que Deus criou nas Escrituras. A gente começa, os primeiros capítulos da Bíblia já deixam claro essa questão. Mas se a gente olhar, a queda deturpou muita coisa da criação. Muita coisa foi deturpada ali na criação. Uma delas é os nossos desejos e os nossos afetos. Por isso a gente vai se atentar à Bíblia para a gente conseguir entender esse assunto. Porque se ora a gente foi criado à imagem de Deus, como que a gente consegue ter desejos que não são os desejos do coração de Deus? É difícil a gente entender isso. Então a gente vai ler na Bíblia aqui e com a Bíblia a gente vai responder 3 perguntas sobre esse assunto. Eu quero que você fique até o final porque a gente vai levar um entendimento disso. E antes de tudo eu quero dizer que o intuito desse vídeo não é promover violência ou certo tipo de exclusão contra nenhum tipo de grupo. É exatamente falar sobre a nossa fé e sobre o que nós acreditamos mediante a palavra de Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em Romanos 1, do versículo 26 e o versículo 27, eu vou ler aqui para vocês. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Cara, agora que a gente leu esse texto, eu quero responder essas 3 perguntas que eu falei com você. Cara, presta muita atenção naquilo que a gente vai falar. Primeira pergunta é: reconhece que biblicamente a prática homossexual é pecado? Sim, de acordo com as Escrituras, a Bíblia ensina que Deus criou o relacionamento afetivo entre homem e mulher. A gente vai ver isso em Gênesis 1, 27, 2, 24, Mateus 19, 3 a 6. Cara, qualquer prática sexual que fuja desse padrão é considerado pecado. E aqui eu quero adicionar aqui, né, que às vezes a gente não adiciona, né, mas o adultério, a fornicação são todos pecados sexuais também, que tem o mesmo peso da homossexualidade. Vamos colocar aqui, porque geralmente esse é o argumento das pessoas que defendem que não é. Ele quer defender que a homossexualidade não é porque tem gente que adultera. Não faz sentido, porque adultério também é pecado condenado pelas Escrituras. Nos mesmos textos que condenam a homossexualidade, condenam o adultério também. Então, a gente coloca nesse mesmo padrão e sim, é um pecado. Biblicamente, cara, tá aqui comprovado nas Escrituras que é pecado. E além do texto de Romanos, que a gente leu, que já funcionaria de base, a gente tem 1 Coríntios 6, 9 a 10, que fala assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Outros textos vão reforçar essa ideia também. Eu anotei alguns aqui, ó. Gênesis 19, 5 a 7, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Você tem Levítico 18, 22,
Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isso é muito profundo, gente. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 fala assim, ó, Deus quer que sejamos santos e fujamos da imoralidade sexual. O primeiro passo que a gente precisa fazer para a gente vencer o pecado é reconhecer ele como pecado. É parar de passar pano para os pecados que a gente comete. Se você tem cometido um pecado na sua vida, e aqui eu já não estou falando só sobre homossexualidade, eu estou falando que você precisa reconhecer que é errado, que você está errado. Porque a partir do momento que você arruma desculpa para você cometer os pecados que você está cometendo, você nunca vai vencê-los. Você vai sempre ficar preso neles. E voltando pro do assunto, mas eu nasci assim, mas eu fiz... Para de dar desculpa. A Bíblia está sendo muito clara. Para de tentar achar resposta no grego, no hebraico, no aramaico. Não vai ter. Você vai aprofundar e vai perceber que quanto mais você aprofunda, mais você está errado. Então, meu querido, eu quero dizer o seguinte. Reconheça o seu pecado. Ou ajude a reconhecer através das escrituras. E, cara, com sabedoria. Sabe por que a gente está muito acostumado a excluir as pessoas que são homossexuais e esquecer, né, de excluir outras pessoas? Não é isso que é para fazer. A gente precisa amar essas pessoas assim como a gente ama todas as pessoas. O dever do cristão é amar, é acolher, é instruir no caminho. Então, talvez o que falta para a gente é amor. É reconhecer que tanto esse pecado quanto qualquer outro precisa de Jesus na vida deles para que haja transformação. Às vezes a gente quer a força do braço para transformar a vida das pessoas, mas a força do braço não transforma ninguém. A força do braço não salva ninguém. O que salva é o Espírito Santo habitando nessa pessoa. Então, quando você tiver que agir com relação a qualquer pecado, cara, a primeira coisa é você amar aquele indivíduo. Você pode deixar claro que você não concorda com a prática dele. E eu não estou nem falando só sobre homossexualidade. Mas você precisa acolher essa pessoa e direcioná-la. Mas com amor, com sabedoria. E, cara, primeira coisa, bate o joelho no chão e ora por essa pessoa. Sabe, antes de agir, antes de lutar, coloque o Senhor na frente que Ele vai direcionar o caminho. E a segunda pergunta é, existe perdão para esse pecado? A resposta é sim, existe perdão para todos os pecados. A Bíblia só deixa claro um pecado que não tem perdão e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo só sobre esse pecado. Talvez você tenha dúvida aí se você já blasfemou contra o Espírito Santo. Vamos fazer um vídeo sobre isso, hein? Deixa nos comentários. O pecado da homossexualidade ele não é maior do que os outros pecados. Não é maior do que o mentiroso, do que o caloteiro, do que o adúltero, entendeu? Não é maior. Do que o orgulhoso, do que o invejoso, não é maior. A graça de Jesus, a graça de Deus é capaz de alcançar qualquer uma dessas pessoas. O sangue derramado na cruz é eficaz para curar qualquer tipo de pessoa, sem fazer acepção nenhuma. Talvez você ache que aquele pecado é mais pesado do que o seu, que aquele outro pecado é mais pesado do que o seu, mas não, a graça de Deus alcança qualquer um. A graça está disponível para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Para aqueles que chegam até Jesus e falam, Cristo, eu preciso de você na minha vida, eu quero essa transformação. 1 João 1,9 fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No Salmo 51, 7 a 10 fala assim, ó, purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. A cruz de Cristo é suficiente para redimir qualquer pessoa. Se você está lutando contra qualquer desejo, seja ele homossexual ou não, mas você deseja viver uma vida segundo o coração de Deus, a graça dele está disponível para uma transformação, para um perdão, para uma nova vida em Cristo. Então, meu querido, a primeira coisa é arrepender, é confessar a Deus os nossos pecados. E a terceira pergunta é como viver em santidade? Porque se eu reconheço que a prática que eu estou vivendo é pecado, e porque se eu entendo que eu tenho perdão, tá, e depois disso, como que eu continuo minha vida? Como que eu continuo vivendo? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o esforço da santidade não é apenas humano. A gente precisa se esforçar. Mas o esforço vem também da parte do Espírito Santo, porque ele opera a transformação no nosso coração. Ele opera a transformação na nossa vida. Porque quando existe o encontro com Jesus, nós não somos mais os mesmos. Aquele que matava não mata mais, que ele roubava não rouba mais,
aquele que mentia não mente mais, aquele que invejava não inveja mais, e aquele que era homossexual não é mais. Não existe nasci assim e eu vou morrer assim, porque se você encontrou o Espírito Santo de Deus, você não é mais aquela pessoa, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Hebreus 12:14 vai falar: sem santidade ninguém verá a Deus. Ou Gálatas 5:24 e 25, que fala assim, ó: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então agora a gente deixa o nosso passado para trás. Aquilo que a gente fazia, a gente deixa para trás. E eu quero deixar alguns princípios. Pega o papel e a canetinha e vai anotar os versículos que eu vou colocar aqui, que eu não vou ler agora para você, mas eu quero que você reflita demais sobre isso. Porque são alguns princípios para viver em santidade. E antes de eu falar esses princípios, no final eu quero deixar um aviso para você. E eu quero que você fique até o final, porque talvez você está passando um problema na sua família. E na sua família, a sua família está totalmente desestruturada por causa de pecado. Por causa de homossexualidade, por causa de adultério, por causa de abandono. E eu quero deixar esse recado no final do vídeo, então fica até o final. Vai ser muito importante para a sua vida. Agora vamos lá. Os princípios para viver em santidade. Primeiro é renove a sua mente, pela palavra de Deus. Romanos 12:2. Eu vou deixar aqui embaixo. Você faz questão, eu faço questão. Você abre a sua Bíblia para ler. Romanos 12:2. Segundo, tenha comunhão com pessoas maduras na fé. Provérbios 27:17. Está aqui embaixo, cara. Está aqui embaixo. Eu quero que você anota e você vai ler durante essa semana. É o para casa para você que está vendo esse vídeo. É o para casa para você que está vendo esse vídeo. Provérbios 27:17. Fuja das tentações e ambientes que te afastam de Deus. 1 Coríntios 6:18. Cara, Jesus, foge, cara. Se estão te chamando para um lugar que vai ser propício para você cair, foge disso. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Não dá para você fazer as mesmas coisas para obter resultados diferentes. Ou você faz coisas diferentes, ou você não vai obter resultados diferentes. Quarta coisa, dependa do Espírito Santo, não da sua própria força. Efésios 6:10. Não ache que você sozinho vai dar conta. Não ache que por você vai dar tudo certo. Dependa do Espírito Santo de Deus. É Ele que controla, é Ele que determina, é Ele que faz a obra completa. A boa obra é feita pelo Espírito Santo, não por nós. Vida cristã não é sobre reprimir desejos, mas sobre buscar um relacionamento profundo com Deus e ser transformado por Ele. E ser mudado por Ele. É que Ele entre na casa que nós falamos que Ele pode habitar e que Ele transforme, que Ele troque as coisas de lugar e que Ele faça algo novo. E antes de concluir, eu falei sobre famílias destruídas, relacionamentos destruídos. Eu quero falar com você, cara, coloque o seu joelho no chão. Mas eu tenho um material para você. Eu tenho um e-book, 20 devocionais para restaurar relacionamentos à luz da Bíblia. Eu quero falar sobre algumas situações que eu passei na minha vida, algumas situações que eu observei, e eu quero te ajudar em 20 degraus. Eu quero que seja uma escalada, eu quero que você transforme a sua casa. E para isso esse e-book está aqui na descrição. Você vai usar essa semana que está saindo esse vídeo. GC50 é o cupom de desconto, 50% de desconto. A gente lançou há pouco tempo o livro e eu tenho certeza que vai transformar a sua família. A sua família nunca mais vai ser a mesma. Não por causa de um e-book, mas aquilo que o Senhor vai fazer com você, fazendo cada devocional ali, cada ação do dia, cada oração. Tenho certeza que você vai declarar uma palavra de bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Então não perde tempo, o link está aqui embaixo na descrição. Compre esse e-book. Cara, não perde tempo. Não deixa para amanhã. O que pode começar a ser feito agora. Então comece a sua jornada de transformação da sua família. Amar a Deus, cara, significa necessariamente obedecer os seus mandamentos. Não tem como eu amar a Deus, eu falar que eu amo a Deus, sem obedecer o que está escrito nesse livro aqui, ó. Se eu não obedecer o que está nesse livro, eu não amo a Deus. Aí, mas é mesmo? Aqui, ó, João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Como que as pessoas querem um Jesus que não é o Jesus que está nas Escrituras? Eles querem um Jesus que a gente não sabe nem de onde que está sendo revelado para eles. Porque se não é pela Escritura que nós conhecemos o Cristo, por onde é? Onde está sendo revelado esse Jesus, se não por meio da palavra que Ele próprio pregou, que Ele próprio se revelou? A questão não é mais sobre quem eu sou, sobre o que eu quero fazer, mas sobre o que Ele me chamou, o que Ele me escolheu para ser, o que Ele me criou para ser.
A gente está muito preocupadinho com o que será que eu nasci para fazer? E você nasceu para fazer o que ele disse que você faria. Porque ele te planejou antes mesmo de você nascer. Então não ache que você nasceu alguma coisa. Você nasceu para ser filho de Deus. Você nasceu para ser luz em meio às trevas. Você nasceu para ser sal nessa terra. 1 João 5,3 fala assim, ó, porque nisso consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Cristo não nos chama para viver uma vida com fardo nas nossas costas. Por isso que ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está pedindo para você colocar o seu fardo sobre ele, para você caminhar com ele, para ser redimido pelo sangue dele. O sacrifício foi dele, mas ele quer transformar a sua vida e a sua casa. E se você deseja viver uma vida com Cristo, ele está de braços abertos para transformar a sua vida, para transformar a sua família, para transformar a sua casa, para que a sua história não seja mais a mesma. Para que a sua vida não seja mais a mesma. Cara, se esse vídeo te edificou, se te abençoou, compartilha. Compartilha esse vídeo para alguém. Talvez a pessoa precise ouvir essa palavra. Talvez essa pessoa precise entender a identidade dela em Cristo. Por isso que o próximo vídeo a gente vai falar sobre identidade de gênero. Quando que a nossa identidade foi definida. E a gente quer falar sobre isso. Então, se esse vídeo abençoou, deixa seu like aí, comenta aí embaixo. E outra coisa, compra o e-book. Compra o e-book, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma transformação na sua casa. Então, cara, confia no Senhor, porque eu tenho certeza que o mais Ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da leitura de comentários. Se você não deixou o seu comentário aqui embaixo, esse é o momento de deixar o comentário. Talvez no próximo vídeo a gente pode ler o seu comentário. Talvez você tenha um problema desse na sua família. Quero que você deixe aqui embaixo o nome da pessoa que você quer que a gente ore por ela. Talvez não seja um problema de homossexualidade, talvez sejam outras coisas. Você não precisa escrever aqui o que é, mas deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. A gente tem uma comunidade aqui que ora mesmo, bate o joelho no chão. Então, deixe seu comentário aqui. E mais, se você quer participar da comunidade, na comunidade a gente tem feito uns pedidos de oração, então deixa aqui embaixo que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua família. Primeiro comentário aqui é um comentário maravilhoso da Ana Luísa, e ela tá falando assim: você traz explicações de fácil entendimento. E o melhor, sempre se posicionando em Cristo. Manda um beijo para sua esposa, GC, noiva do Rei Lagoinha Matriz, BH. Gente, minha esposa maravilhosa, um grande beijo, um abraço. E, gente, você precisa da sua família te apoiando. Tenha certeza que você vai mais longe quando a sua família está reestruturada e está te apoiando. Um grande beijo, meu amor. Outro comentário aqui é do Thiago, ele está falando assim, ó: parabéns pela aula, não perca seus vídeos, sou supervisor de GC. GC, nosso alvo é Jesus, e GC, nosso alvo é Cristo, Lagoinha, Justinópolis, Minas Gerais. Thiagão, Deus abençoe sua vida, meu querido, vamos para cima. E é isso aí, cara, vamos crescer, vamos discipular, vamos ensinar e vamos levantar novas lideranças. Gente, supervisão de GC é muito importante, cara, então Deus te fortaleça, Deus te abençoe em nome de Jesus, e obrigado por compartilhar, por comentar aqui no canal. Deus abençoe você. E aqui o comentário da Vivian, ela tá falando assim, ó: olá, graça e paz, sou Vivian, Lagoinha, Anápolis, Goiás. Gratidão por essa palavra, sempre nos abençoando. Vivian, muito obrigado pelo seu comentário, Deus abençoe sua vida, sua cidade, seu estado. Muito obrigado mesmo por participar aqui do canal, tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais sua vida, não só porque sou eu que estou falando, mas porque o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Então participe dessa comunidade maravilhosa. Muito obrigado, grande abraço. E você, cara, você não deixou seu comentário pode ser lido nos próximos vídeos, cara. Já falei, comenta aí. E pessoal, compartilha o seu GC, tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais. Vamos para cima.